que vem do lado de lá tem sido chamado revelação. O caminho que nós percorremos, estas vias, são escolas. Mas o que vem do lado de lá tem sido chamado revelação. E agora aqui onde se queria chegar mesmo hoje. As revelações e as vias cruzam-se naquilo a que nós chamamos tensão ardente. Os pontos de tensão. Do lado de lá da ocultação, existe a natureza divina tal como é. E o que nós sabemos dentro das nossas estruturas conceptuais, dentro das nossas categorias, sobre isso, relaciona-se com estas duas palavras que são que têm mesmo que ser inteligidas. Até uma terceira, são três palavras que têm que ser mesmo inteligidas. Inteligidas? Isto não existe. Inteligir existe, mais ou menos. Pois. Glória, paz, esplendor. Este mantra do Ocidente, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade, é um mantra axial. Nós, de uma maneira geral, temos uma organização axial ou mandálica. Isto é, um eixo é um mandala deslocado na vertical e um mandala são as categorias do eixo concentrizadas em função de um ponto central. Mas tenta sentir, os mandalas são uma forma feminina de apontar para o centro e os eixos claramente são uma forma masculina. Mas em última análise, ambos têm polos. O mandala tem um centro e um círculo e o eixo tem um ponto alto e um ponto baixo. As três palavras glória, que diz respeito ao Pai, paz, que diz respeito ao homem, e esplendor, que diz respeito à mãe, contêm os três pontos de compreensão máxima, secreta. Isto é para amanhã, para a conferência da manhã. Os três pontos de compreensão máxima, secreta, se quiserem, de um pilar. Glória, primeiro raio. Paz, quarto raio. Esplendor, sétimo raio. Quando o mundo divino e o mundo humano se aproximam, há uma revelação da glória de Deus. Isto é um assunto extremamente sério. É o contrário de bricolagem. E bricolagem mesmo conceptual, ou mental, ou espiritual. É mesmo o contrário. É o contrário. A glória de Deus é tão alta, tão poderosa, tão incompreensível que é como um ponto cego. E ela reflete-se no trabalho da mãe sob a forma de esplendor. Então tu vês uma paisagem canadiana e dizes assim: isto é majestoso, é um esplendor. Montanhas, lagos, pinheiros, lá está. E tu dizes: isto é um esplendor. Depois chegas ao deserto lindíssimo e dizes assim, sabes, ao anoitecer é um esplendor. E tens o oceano e o oceano é um esplendor. E há homens, fisicamente, que são um esplendor, eu acho. E há mulheres, fisicamente, que são um esplendor, também acho. E todos nós temos um grau desse esplendor. E depois há o esplendor das emoções e do coração, que complementa o físico. Depois há o esplendor da mente. Quer dizer, o território da mãe
como nós temos visto, vai desde os átomos até à mente, até quase ao limite da mente intelectual, porque aí começa o filho. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade, para o esplendor dos mundos criados. Ou com o esplendor dos mundos criados. O que está do lado lá é a glória. E é muito difícil a criação, nós, a tabela periódica, e quem diz tabela periódica física diz que a tabela periódica das emoções, desde a raiva até a alegria quase infantil, tudo isto, nós temos uma tabela periódica de emoções. É muito difícil para esta reação, porque nós, como seres humanos e estruturas psicológicas, somos uma reação com pernas. Não, é muito, o outro, no fim, é o Criador. E esse Criador, isso nós chamamos para onde tu te diriges, porque tu daqui a uns tempos vais transformar no iniciado. Desculpa. Se a tua alma te trouxe aqui, se não é a tua personalidade que te traz aqui, se não é a ambição que te traz aqui, se não é o medo que te traz aqui, se não é a sociabilização que te traz aqui, se o indivíduo não vem aqui para descansar um pouco do papai e da mamãe que estão a dar cabo da cabeça, se ele não vem aqui para tentar, pronto, ok, deixa-me ver se eu também tenho que ser uma menina bem comportada, tenho que conseguir aqui uma salada russa, tenho que equilibrar esta coisa toda. Se o indivíduo não vem aqui para vampirizar isto, se o indivíduo não vem aqui para usar isto como um canivete suíço, para ver onde é que isto se adapta aos seus próprios problemas, se ele está aqui de igual para igual, porque a vida está a ser honesta connosco, quando cria um centro de aprofundamento espiritual, ou uma escola de preparação, ela está a ser honesta connosco. Não quer dizer que os operadores que estão aqui a trabalhar isto sejam exatamente honestos ou absolutamente magicamente sinceros ou the ultimate guys on earth. Não. Quer dizer que a proposta é fundamentalmente sincera e honesta e é real. É como beber água. Tu, sabes, beber água é um bocadinho inequívoco. Tu não podes dizer, não sei se estou a beber água ou se não estou a beber água. É água. A água não é vinho. A proposta é clara, é mesmo honesta. Isso implica da nossa parte que o indivíduo tenha o mesmo grau de honestidade. E se isso acontece, o pequeno coração e o grande coração encontram-se e o indivíduo vai ser iniciado, quer queira, quer não. Quer dizer, neste momento já nem se põe essa questão. Não é? Quer dizer, é o mesmo que tentares travar um carro a 200 km ou tentares sair do carro. Podes sair, não há problema, mas sabes o que é? Vais a 180 e dizes, bem, eu vou comprar morangos. O indivíduo parte-se todo na estrada antes de conseguir chegar aos morangos. Mas, não sei de onde é que vê estas imagens, isto é tudo muito estranho. E de iniciado, em iniciação, nós estamos a caminho da ascensão, que consiste em desengatilhar o indivíduo, desfotografar, desengatilhar o indivíduo da entropia cósmica. Se as pessoas disserem, isto não é a eterna busca de imortalidade, não quero nem saber. Eu estou a descrever isto de uma forma muito mais elegante do que morte, imortalidade, magos negros, magos brancos. Eu estou a falar de desligar o indivíduo da entropia cósmica. Até pode ser que o corpo físico participe disso. Há zonas inteiramente misteriosas no corpo. As glândulas, espinal medula, transmissão elétrica, o equilíbrio entre o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo do cérebro, a pituitária, os mistérios do sangue, o sangue e a identidade, o sangue e a alma, o quanto da alma está no sangue, as reações químicas do sangue, os metais nobres no corpo, os metais nobres no cérebro, os metais não tem fim. Ninguém sabe o que é o corpo humano. Há teorias, mas ninguém sabe o que é o corpo humano. E não é como a faca que nós vamos saber. Isso é só para avisar os cirurgiões. Não é como a faca tu tiras coisas. Não é como a faca que se sabe o que é o ser humano. Não é com o bisturi que se sabe o que é o ser humano. Portanto, só o corpo é um mistério. Imagina o resto. Nesse sentido, depois das iniciações e do processo da ascensão, para que é que serve a ascensão? Porque há sempre um pragmático que diz assim, para que é que serve a ascensão? O que é que isso me interessa? Eu gosto tanto de carne de porco alentejana. Para que é que serve a ascensão? É uma boa pergunta. Até que o indivíduo percebe que enquanto ele não atingir o nível de cooperador com os princípios criativos, que é o caso de Moria neste momento, ele está a reagir.
Ele vive em reação cósmica. Ele não sabe se gosta de carne de porco alentejana. Ele nasceu assim. Ele não consegue criar a partir de um ponto puro. Seja reconhecido qualquer coisa de religioso e transcendente aos minimalistas, quando se recusam quase a fazer pintura e tudo o que fazem numa tela é um traço vertical. Eles, mesmo que tu digas isso para mim não é pintura, mas antes de mais nada, é uma tentativa de não reagir completamente ao mundo. É uma tentativa de suprematizar a arte. Hum, e realmente há um processo que é minimal. Nós estamos a aproximar-nos do mínima necessário, não é o mínimo, o mínima, a quantidade mínima, o ponto mínimo necessário para ir atravessando cada portal. Até que o indivíduo torna-se um criador. A beleza de ser um co-criador é que tu já não és um criado. És um criador. Por exemplo, nós podemos dizer que na Air School, ou este tipo de ambientes, que existem, espero, dezenas no planeta, não é bionívoco. Por exemplo, um indivíduo que fala é uma espécie de monólogo. Tem um indivíduo que fala e tem uma série de pessoas que ouvem. Isso é completamente superficial. Isso é a visão do indivíduo distraído, que chega aqui e vê um a falar e os outros a ouvirem. Isso é completamente superficial, porque eu posso estar a ser mais passivo de qualquer pessoa aqui presente, mas fundamentalmente a qualidade com que isto é ouvido e elaborado dentro de nós é que é o nosso ato criativo. Vocês estão a ser criativos exatamente na medida em que reelaboram o que está a ser dito. E portanto não parece nem um bocadinho passivo. Kitty. Fundamentalmente, sim. Sim. Sim, no entanto, sim, eu só deslocaria aí um ponto. É que quando tu dizes não é o cosmos que é entrópico, o cosmos é altamente entrópico. Agora, que cosmos? Não o cosmos das 13 dimensões, mas sempre tu tens as três dimensões, espaço, tempo e energia, entre matéria e espaço-tempo, que formam três dimensões, comprimento, largura e altura, se quiseres, e todas as outras descrições se tu tens as três dimensões entregues a si próprio, a si próprias, o que tu vês é a entropia a atuar. Basta deixares um carro abandonado numa floresta e ir lá 20 anos depois. Desfez em ferrugem. Não sai do sítio. A entropia significa hum, as formas como o calor. A entropia tem muito a ver com térmico e com trocas de energia. As formas como o calor e a energia são trocadas são sempre no nosso universo de tal maneira que para cada troca de energia há perca. Percebeste o que é entropia? Quer dizer, eu vou dar energia àquela senhora, em vez de multiplicarmos a energia, eu perdi uma parte dela. Quer dizer, eu tinha 100, ela ficou com 72, perdeu-se 28. Exatamente, e quando isto em sistemas complexos, em níveis simples não há entropia, porque, como o Lavoisier dizia, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Mas isso é em níveis simples. Quer dizer, a quantidade de calor no universo é cada vez menos, o universo está a arrefecer, mas em média, dentro de um sistema simples, tu podes verificar que a quantidade de calor é mais ou menos a mesma. Esteja organizado ou desorganizado, é mais ou menos a mesma. E a quantidade de energia é mais ou menos a mesma. Mudando as qualidades, mas a quantidade é mais ou menos a mesma. E é isso que ele quer dizer quando diz nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Mas isso é quando chegas à base do sistema, quando já não tens sistema. Assim que crias sistema, o corpo humano é um sistema, um automóvel é um sistema, flores são um sistema, uma floresta é um sistema,
Um, um computador é um sistema, uma casa é é um sistema bastante interessante, mas contém elementos estruturais que podem ser compreendidos como sistema. E o que a entropia observa é isto. Quando nós construímos sistemas, ou quando o universo constrói sistemas acima da base, que é a energia primária, e organiza-os, se largar e não fornecer mais energia no sistema, o sistema não se mantém. Porque as trocas de energia dentro desse sistema são artificiais em relação à base. E, portanto, quando estão a trocar energia, seja no automóvel, seja no nosso corpo, seja, nós morremos por fricção, por oxidação celular. A velhice é um extremo de oxidação celular. Isto é, aquilo que nos mantém vivo é aquilo que lentamente nos está a matar. Respirar, comer, radicais livres, raios ultravioleta. Então, tenta ver. Quando tens um sistema complexo, se esse sistema complexo não é alimentado de energia, ele não gera energia por si mesmo, e mais ainda, a energia que entra nunca é igual à energia que sai. Os sistemas complexos consomem mais energia do que produzem. E, portanto, estão condenados assim que tu retiras, eles não conseguem manter-se e decompõem-se. Isso é assim para o corpo humano, que se decompõe, para um cão morto na autoestrada, para um automóvel e para uma cultura, para uma floresta e para uma cultura. Portanto, e mais ainda para sistemas estelares inteiros. Ou seja, há uma relação entre as leis da termodinâmica, da troca de energia e de calor, e as leis da entropia. Isto é tudo verdade até à terceira dimensão. Assim que entra a quinta dimensão, acabou o domínio da entropia, porque a alma entra no processo. Sempre que a alma é acrescentada a um sistema, a entropia começa a parar. Porque a alma dá energia a um sistema que não vem do universo criado. Porque a alma não é criada. Ela é um evento que tem uma categoria acima de criatura. É inventada. É eventuada. E a mónada não é criada, é gerada. E o que é gerado? Criado é com a mãe. Eventuado é com o filho. Gerado é com o pai. Repara, no credo católico vocês têm gerado, não criado, consubstancial ao pai. Creem um só Deus Todo-Poderoso. O credo católico. E depois têm gerado, não criado. E se nós perguntarmos a um teólogo o que é que isso quer dizer, ele diz que se aplica fundamentalmente a Cristo, à natureza divina de Jesus, Cristo, o Filho, que é gerado nos céus, não criado na terra. Não sei se isto faz sentido. Mas se perguntares se o nosso espírito também é incriado, ele vai dizer que sim. E se perguntares se foi gerado e não criado, ele sim. Portanto, há aqui pelo menos duas coisas geradas e não criadas: o teu espírito e Jesus. Para a igreja. Boa ideia. Porque assim devem ter qualquer coisa em comum. As duas coisas são complementares. A fisicalidade da Terra é atenuada, é subtilizada e, portanto, a Terra permanece inteiramente com um corpo físico, mas com massa atómica muito mais leve. Se vocês se lembram, na tabela periódica existem vários elementos associados a um elemento da tabela. Existe o peso, a massa atómica, o peso atómico, existe a carga, existem vários fatores. E quando vocês têm uma molécula H2O, que é a água, essa água tem o peso atómico. Não tem só a estrutura H2O, tem um tipo de peso. O que acontece quando a Terra ascender é que em vez de teres H2O16, passas a ter H2O 0.5. É água na mesma, exatamente como a nossa água, só que está num nível quase etérico. Mas
considera-se físico o último nível de densidade de uma dimensão, de uma expressão de um mundo. Isto é, tudo é físico para um mundo mais subtil que o nosso, na medida em que o nível mais baixo de densidade desse mundo permite eles terem relações físicas entre si. Assim como o nosso nível de densidade mais baixo permite termos conexões físicas. Agora, pode haver mundos cuja palavra físico se aplica a níveis de densidade muito mais densos que nós, que o nosso físico. Físico, físico, físico. Físico é o termo que se dá ao nível de maior densidade de um mundo. Não quer dizer que depois da Terra ascender, o nível físico dela seja igual ao nosso. Mas as relações vão ser sentidas como as sentimos agora. Porque permanece o emparelhamento entre emissor e receptor no plano físico. Se há esse emparelhamento, se porque eu estou emparelhado com esta parede eu não consigo atravessá-la, no mundo físico de uma Terra ascendida, o veículo mais denso e a matéria mais densa da natureza continuam emparelhados. Não quer dizer que não se possam atravessar, mas reconhecem sensorialmente na mesma. É isto que eu quero dizer. Como? Sim, 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 sim. O cruzamento entre uma via de ascensão e, portanto, de superação do véu que oculta o supremo da criação e uma revelação gera um ponto de tensão. Um ponto de tensão. E quando vocês têm a expressão glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade, é necessário acrescentar o esplendor da Mãe. Glória, paz, esplendor. O esplendor é Maya sem ilusão. Porque eu quando olho para uma pessoa, quando olho para alguém, eu vejo, eu sei que aquele ser é uma luz pulsante. É o que nós somos na dimensão real. Na dimensão do real, por isso é que não se pode chamar real ao facto de eu deixar cair esta caneta. Deixar cair esta caneta não é real. É um facto. Como? Sim, é só um facto. Quando as pessoas dizem, tens que cair na realidade, tens que entrar na realidade, eles estão a dizer, tens que entrar no mundo mecânico dos factos da terceira dimensão, onde há contas para pagar, e se não tiveres cuidado com certas coisas tens problemas de saúde. São meros factos. Real é outra coisa. Real é assim, eu sei que aquela senhora é, ou aquele senhor é, uma luz pulsante. No nível real nós somos luzes, nem temos rosto. Podemos ter um rosto que representa realmente a luz que somos. Mas é uma representação realmente, não é o real. O real quer dizer, quando chegas ao nível de irredutibilidade de um ser, ele é uma luz pulsante. Isto eu posso-vos garantir. E é algo que todos nós sabemos no íntimo, não é? Só que depois tens os veículos da pessoa e as formas de expressão da pessoa. E quando nós falamos do esplendor, nós não estamos a falar da luz pulsante, porque isso é a glória do teu ser. O teu esplendor é a superfície criada. Só que, se essa superfície criada for usada e interpretada na direção de gerar uma enorme ilusão, então o corpo da pessoa e as suas emoções e a sua mente estão a ser usados para aumentar a minha ilusão. São uma trave no meu olho. E, portanto, esse corpo, essas emoções e essa mente estão-me a levar para longe do divino. E é assim que nós dizemos, Maya, a que nos ilude. Ilusão que vem de Maya. Esplendor é o oposto de ilusão, mas continua a ser Maya. Esplendor é quando o corpo da pessoa, as emoções da pessoa e a mente da pessoa, para mim e para ela, me levam ainda mais próximo da glória que a pessoa é. Ou seja, enquanto que Maya que ilude afasta da glória, Maya que não ilude, ou seja, o esplendor, leva-nos para a glória.
Ou seja, é um problema de forma, mas uma coisa é a forma que nos afasta da glória e outra coisa é a forma que nos leva para a glória. Dito de outra maneira, existe uma deusa que seduz e nos afasta do divino, que é Maia, a grande maga, e existe uma deusa que nos seduz e nos leva para o divino, que é a deusa do esplendor. E a forma é a mesma, é o mesmo cipreste, é a mesma pessoa, é o mesmo rio. Há duas maneiras de olhar para um supercarro. As pessoas às vezes ficam um pouco assim, porque eu gosto de olhar, eu gosto de automóveis. E vocês provavelmente têm assim uma coisa que é inteiramente cultural de que gostam bastante. Também há o tango na Argentina. Relógios, tango, automóveis. Há duas maneiras de olhar para um supercarro, digamos um Aston Martin. Há duas maneiras de olhar para um Aston Martin. Uma é olhar para aquilo e ficar completamente na ilusão. E outra é olhar para um Aston Martin, tem 460 cavalos, e dizer assim: eu sinto as energias divinas que estão aplicadas neste carro. Eu não disse que o carro era divino. Eu sinto o quanto da glória e da natureza divina, os engenheiros, sem saberem, porque eles provavelmente não estavam a pensar nisso, conseguiram cristalizar nesta forma, nesta tecnologia. Eu percebo a proposta. Então, um supercarro pode fazer lembrar de Deus. É completamente indiferente se és dono ou não és dono. Isso é outro assunto, não tem nada a ver. Isso é socioeconómico. Um supercarro pode fazer lembrar o divino. Um super barco pode fazer lembrar o divino. Quer dizer, Deus é rápido, sabiam? Deus não é nada paradinho. É rápido, é intenso, é poderoso, é implacável. Deus é cool. E Deus tem estilo. Como é lógico. Então, aquilo para muitas pessoas é uma fonte de materialismo, que é um supercarro. Para um indivíduo mais ou menos em movimento, é só uma inspiração. É como se ele dissesse: Ah, eu conheço a energia que está por trás disto. E fica ali, sente o esplendor e depois diz: Bom, agora está na hora de fazer um arroz. E já desligou. Não há desejo. Mas há reconhecimento profundo da natureza do objeto. Isto faz sentido? A roupa tem a ver com estas coisas também. A roupa, o vestuário. Sim. Deveria ser incrível. Deveria ser incrível. Claro. 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 Agora, os pontos de tensão, só para terminarmos por hoje, os pontos de tensão são os pontos que acontecem em nós quando o fogo da mente, o fogo da alma e o fogo da mônada se unem e geram o que podíamos chamar os três fogos tornados um. Isto é psicologia esotérica já ali no limite do espírito, da mônada. Tenta sentir. Tu podes sentir o fogo do espírito e a mente e o fogo da mente está noutro sítio. Tu podes sentir o fogo da alma e o fogo do espírito e o fogo da mente estão noutros sítios. Nomeadamente, a minha mente pode estar inteiramente apaixonada momentaneamente pelo curso de matemática que eu estou a fazer na faculdade. Ou por esta nova maneira de fazer dinheiro. A minha mente pode estar apaixonada por hotelaria. A minha mente, o fogo dela pode estar fixado ali. No fundo não é um fogo, mas é o interesse, está focado ali. Ali. E de repente eu vejo um filme sobre a vida de Jesus. E eu sinto o fogo do meu espírito vibrar. Sabes? E tu dizes assim: bem, esperemos que seja um bom filme. Então, tu sentes o fogo ali vibrar. E tu dizes assim: espera, mas eu sei o que é isto. Eu conheço isto. Isto é parte de mim. Quando o filme acaba, tu estás um pouco mexido e dizes: isto mexeu muito comigo. E o teu amigo diz: sim, realmente é, sabes, é um bom filme.
E daí a pouco o fogo do espírito fica lá e o fogo da mente, o foco e o fogo da mente vão na direção de, bom, mas eu estou a tirar um curso de línguas ou estou a tirar um curso de hotelaria. Este é o meu interesse. Depois tens o fogo da alma. Uma das principais expressões do fogo da alma é o amor conjugal. Quer dizer, aquele nível de amor que já não é escravo, peço desculpa estar a usar agora aquelas expressões um bocado toscas, que já não é inteiramente escravo do desejo, como se os homens tivessem feito o desejo, eles só se limitam a descobrir que ele está lá, que já não são inteiramente submetidos ao desejo e que não é um amor platónico, transcendente e idealizado. As relações conjugais são um dos grandes laboratórios do amor da alma. E se me permitem, em grande parte, é por isso que servem homens e mulheres. Vamos partir do princípio que estamos a falar de homens e mulheres. Hum, é para ativar o fogo da alma. Mas há mais. Quando tu tens uma paixão que é profundamente acima das coisas humanas e abaixo das coisas divinas, como por exemplo a arte, isso é o fogo da alma. E se tu tens um idealismo que te arrasta para a frente, quer dizer, se não aliviares a dor de sem-abrigos, ou pessoas abandonadas, ou pessoas, ou uma coisa geriátrica, ou uma coisa ligada aos velhinhos, etc. Todo aquele fenómeno de amor e de idealismo, isso é o fogo da alma. O fogo da alma pode ser o fogo que nós sentimos por outro ser humano com quem queremos casar. Pode ser o fogo do idealismo do indivíduo se dedicar totalmente a uma causa. Pode ser o fogo de um artista que tem uma relação inexplicável com a cor e com as artes. Quer dizer, quando ele entra no ateliê, fecha a porta, põe a bata, começa a pegar nas cores, aquilo já está acima da personalidade. Claramente. Aquilo já não é mais um ser descoordenado. Ele está no nível criativo da alma. Mas a alma vai mais longe. A alma ama sem querer nada em troca. Isto é muito importante perceber. Por isso é que se chama fogo. Ela consegue emitir sem exigir nada em troca. E querem saber, quanto mais emite sem exigir nada em troca, mais livre ela se sente. Esse é o paradoxo da alma. É que diz assim, aquela pessoa é tão linda, porque a alma tem o coração, como é que é? O coração nas mãos, e dá-se completamente aos outros, e é tão linda porque ela ama mesmo sem pedir nada em troca. Sim, mas é preciso dizer mais uma coisa. Ela está-se a libertar. É claro que nós não vamos ser desagradáveis ao ponto de dizer então ela está a usar o amor que nos dá para se libertar. É um bocado chato. Mas quanto mais tu amas sem querer nada em troca, mais a entropia cósmica recua, mais a velhice recua, mais a morte recua, mais o velho, e o mofo, e o tosco, e o antigo, e o úmido no canto do sótão, tudo isso que é impensável, que já devia ter ido embora, tudo isso recua e o indivíduo se renova. E o que nos renova não é o espírito, porque esse renova-nos para além do... Quer dizer, nem são novas ideias. O que nos renova é a alma. E a alma só se dinamiza pelo amor que não pede nada em troca. Atenção, não pede nada em troca não significa que não receba e que não gere troca. Significa que a natureza desse amor, quando nós estamos a amar com a alma, tu não pensas não faz qualquer sentido de retorno. E o retorno já está a acontecer. Tu não pensas nisso, tu não queres saber do retorno. E isso, no núcleo da alma, quer dizer, lá na alma. Peço desculpa. Considero. Considero que ela também. Só que a alma troca para unir e estabilizar. E a troca da alma não é condicional. A alma quer trocar, mas não foca a específicos. Ela simplesmente liberta a sua radiação de amor em esfera, em todos. Não, é inespecífica. Sim.
Sim. Mas a impessoalidade, exato, só que a impessoalidade da alma, a alma liberta o amor em esfera. Por exemplo, se eu estiver aqui a vibrar em nível da alma, eu tanto estou a amar conscientemente em nível da alma aquela senhora, como o meu amor está a chegar a esta planta. E depois ainda sai um pouco de amor pelas costas ali em direção à telepisa. Porque agora aquelas pizzas estão cada vez mais amorosas, porque estão, como estão junto de nós, e estão aqui mesmo ao lado diz Paula, desculpa. Tu és amor. A alma é amor. Ela é inespecífica e não foca aos específicos. Mas ela quer trocar porque a natureza do amor é a de dar e receber. Não tem nada a ver é com a computação, contabilidade afetiva que as personalidades fazem quando dão. Sim, que é quase um balanço e um saldo. Chega ao fim do mês, contabilidade, balanço. Dei este tipo de amor a estas pessoas desta maneira, quanto é que eu recebi? Minha vida não está nada bem. Isso é a vida da personalidade. Em vez de nós nos fantasiarmos de alma para tentarmos colmatar a natureza da personalidade, que é o que acontece nos grupos New Age, em geral, as pessoas mascaram-se de alma e vão para lá mascaradas de alma. Por isso é que se vende tanta roupa branca nestes grupos. Porque há aqui um conceito de que a alma é branca, então vestem-se de branco. É uma maneira de estar na vida. Em vez de uma pessoa se fantasiar de alma para ir para a passarela espiritual, seria mais o caso de dizer assim: ok, isto é a minha personalidade e a minha personalidade quer coisas em troca. Sim, olá, estás bom? É assim, eu dei-te isto, gosto muito de ti, é assim, mas eu preciso receber isto. Ou é uma carência, ou um desejo, ou uma paranoia, ou simplesmente uma maneira de ser. E se eu disser que as coisas de César, da personalidade, são da personalidade, e que as coisas da alma são da alma, eu pelo menos consegui uma coisa, não estou a confundir os dois planos. Depois eles vão se unificar. Mas permitam-me, a unificação da alma e da personalidade é sempre, se não entramos no satanismo, a unificação da alma e da personalidade é sempre o desaparecimento da personalidade dentro da luz da alma. Não é corte e costura de alfaiate da alma para encaixar nas idiosincrasias da personalidade. Faço-me entender? Ou seja, nós vamos amando com personalidades, mas vamos se tornando mais suaves, menos ariete, menos carneiro, menos imediatistas, menos ansiosos. Porque o problema dos vícios da personalidade é que destroem o sistema nervoso. Não sei se consigo ser mais simples aqui. Então tu continuas a ter paixões e ser específico e ser detalhista e amar em nível de personalidade para receber. E a dar para receber e a receber dando e tudo mais. Só que isso vai ficando tão atenuado que um dia é como um dente de uma criança que chegou à altura de cair. Tu não tens que ir lá com um alicate, ele cai. Mamã, caiu-me o dente esta noite. Mestre, caiu uma personalidade esta noite. Um dia fica desdentado de personalidade. Logo a seguir começam os dentes da alma a nascer. É natural. É totalmente natural. É assim. Claro, quando tu amas das duas maneiras, tu vais amando com personalidade, porque o indivíduo não é. Nós não estamos a pedir aqui para já um salto de gazela, quer dizer, um salto para o futuro, para os níveis da alma, porque a personalidade é regida pelo passado. Até se atualizar no sol astrológico, ela é regida pela lua. Ela é regida pelo passado e pelo karma. Até se atualizar no sol astrológico. Aí ela torna-se aquilo que o Eckhart Tolle gostaria de dizer um indivíduo no momento presente. Mas isso, o sol tem que estar altamente realizado. O processo de individuação tem que estar feito para se dizer que aquela pessoa está no presente. Porque se o processo de individuação não está feito, a pessoa está no passado. Em termos freudianos, ainda está lá a mãe dele, o pai dele, ainda estão lá os avós, ainda estão as angústias dele e os problemas dele. Está tudo ali. Ele não está no momento presente. O eco do passado predomina sobre a criatividade do agora. Portanto, a personalidade contém o passado, a alma contém o futuro profundo de um ser
e a mónada é a eternidade. A personalidade é Cronos, a alma é Kairos e a mónada é Aeon. Estes pontos de tensão a que nós nos referimos é o que acontece quando o fogo da mónada, o fogo da alma e o fogo da mente se encontram. Quando os três fogos se tornam um. E eu especularia que é isso que Jesus queria dizer quando disse: quando o teu olho for um, todo o teu corpo é um. Quer dizer, quando deixares de ver o universo assim, em estereofonia, e passares a ver o universo de forma una, e nós podemos dizer, mas o que é ver o universo de forma una? É eu deixar de ver a dualidade, é eu deixar de perceber que a Esther tem 2 olhos e 2 orelhas e 2 braços. Não. É quando o fogo da mónada se une ao fogo da alma no corpo crístico, sófico, e se unem as três ao fogo da mente, o fogo da mente superior. E pode-se dizer, estás em Sagitário, André? Estou em Sagitário. Completamente. É exatamente para isto que serve Sagitário. É para a unificação dos três fogos. Quando os três fogos se unem, há um fogo, um quarto, que pode finalmente despertar no corpo com segurança, que é a Shekinah. Nós não vamos dizer... Agora eu vou-me abstrair. Se é no cóccix ou no sacro. É por ali. É muito importante compreendermos isto. Nós temos uma ampola que tem mais ou menos 3,5, 4 centímetros cúbicos na base da coluna vertebral, que não é Kundalini. E permitam-me dizer uma coisa, Kundalini tem muito a ver com essa ampola, mas Kundalini enquanto força sexual ou força procriativa, e enquanto criatividade social em geral, porque tu precisas de Kundalini para comprar um carro, para comprar uma casa, para desenvolver um projeto de vida, para mudar as cortinas, para dizeres a uma pessoa, desculpe, mas eu não concordo consigo. Tudo isto é Kundalínico, mas tem que ser combinado com o Prana. E o Prana ligado à Kundalini, especificamente, vem da palma dos pés. Tu precisas de andar descalço para sentir esse Prana. Ou melhor, precisas de ter a base dos pés aberta. E as mãos também. Este Prana das mãos, dos pés e das costas combina-se com Kundalini e cria o que nós chamamos de uma personalidade ativada. Dinâmica. Depois há um termo assim aceitável. Mas esta ampola, que tem cerca de 3 centímetros cúbicos e fica na base da tua coluna vertebral, aqui na base, esta ampola, que recebia exatamente o nome de Mandorla na tradição de Dante e de Beatriz, sim, amêndoa, e o nome Luz na tradição hebraica. Não confundir com o lux latino, de onde vem a nossa palavra luz. Mas ligar a uma partícula semântica que vem da Atlântida, semântica fonética, não é semântica, é fonética. Uma partícula fonética que vem de antes do início da Atlântida, que está ligada à Hiperbórea também, mas que não está ligada à Lemúria. É Hiperbórea, bypass em relação à Lemúria, princípio da Atlântida e ocultismo contemporâneo, que é uma partícula que está na origem da palavra lírio, lis, luz. Mas luz hebraico, não lux latino. E essa é a associação à ideia da Shekinah no homem. É que a Shekinah é a luz da Mãe Divina na fase de erupção na matéria branca.
Sempre que nós vemos a noiva de branco, o algodão, a criança batismal de branco, a pomba, a água benta, só para ir ao encontro destes últimos 1000 anos aqui no Ocidente, mas o véu branco, a túnica branca, a cal, o algodão, o linho, toda esta cultura do branco como divino, se me é permitido, é a ressonância verdadeira, legítima, da memória da Shekinah. O branco, na cultura, é equivalente à Shekinah no ocultismo. Vestir uma noiva de branco é cultural, acho eu, porque há culturas em que não é o branco. Portanto, vestir uma senhora de branco ou uma noiva de branco é cultural e oculto ao mesmo tempo. É cultural porque é um consenso social e depois é oculto porque ambas as coisas apontam para a cultura e o oculto para a ressonância da Shekinah. O que é a Shekinah? É a luz branca da mãe irrompendo no núcleo protão-neutrão de todos os átomos. Quando irrompe. E é a Shekinah que expulsa a ligação da matéria à entropia e às leis da termodinâmica. E a mesma Shekinah que expulsa a ligação da matéria à entropia e às leis da termodinâmica está nesta ampola na base da coluna vertebral. Tem mais ou menos 3 centímetros cúbicos. Esta ampola contém a Mãe Divina em alta concentração. Assim como um átomo tem a Shekinah latente, de onde que é muito importante, se vocês me permitem, distinguirmos entre um clímax, vá lá, permitam-me, orgásmico vermelho, que é especificamente a sexualidade humana e também a sexualidade da natureza, e o clímax orgásmico branco, que é uma metasexualidade e que tem a ver com a ascensão. São duas diferenciações, são duas realidades. Se me perguntarem, mas esta anula aquela, não, em média não. É uma questão de coordenação. Mas há um momento em que uma função começa a predominar sobre a outra. De qualquer forma, fechando parênteses, lírio, lis, luz, vem de uma partícula muito antiga da Hiperbórea e depois do início da Atlântida refere-se a essa potencial branco na base da coluna vertebral. E é quando essa luz branca é liberta no teu corpo e na natureza, na verdade ela é cristalina, é branco, mas é mais cristalina, que se pode falar de esplendor. Então existe uma relação entre Shekinah, esplendor, lírio, lis, branco, Mãe Divina no microcosmos, Mãe Divina no geocosmos e ascensão. Eu não disse que, nós não poderíamos dizer que estas são as mesmas, tudo isto é a mesma coisa, não é? Mas faz parte do mesmo patamar de entendimento. Shekinah, presença de Deus nas coisas, mas é latente. Esplendor, presença do brilho da Mãe Divina nas coisas, mas é latente. Luz, mandorla, a amêndoa na base da coluna vertebral, onde está a mesma presença latente. Lírio como uma flor branca tripla que se abre. Uhum. Posto isto, os pontos de tensão no ser humano só são atingidos quando
O fogo do Espírito, que está lá em cima, quer saber, é o Om, sob a forma de energia pura, dinâmica, radiante. Não se apaga o Om. O eu sou não tem um interruptor. Não se apaga o Om. Não se apaga o eu sou. O Om como som, emanação do eu sou. Não se apaga isso. Quando o fogo do Espírito, que é o verdadeiro Criador, nós já vimos que o oposto do fogo do Espírito, que é uma personalidade apagada, não é uma personalidade acesa, é uma personalidade apagada. O oposto do fogo do Espírito é completamente dominado pelo automatismo da matéria e, portanto, está sujeito às leis da termodinâmica, é criado e não criador. Então, o fogo do Espírito, quando ele se alinha com o fogo da alma, e quando o fogo do Espírito e o fogo da alma se alinha com o fogo da mente superior, quando os três fogos se unem, o teu corpo é um. Toda a base da coluna vertebral liberta a Shekinah e os órgãos são alterados pelo poder da Mãe Divina, de dentro para fora. E então o que é que acontece? Das três chamas precisamos de fazer uma só. E essa una, que vem das três, o fogo do espírito, o fogo da alma e o fogo da mente superior, quando as três chamas se tornam uma, então o hierofante dentro de ti pode levar esse fogo até à base da coluna vertebral e acender a potência da Mãe Divina. Isto não é nem a Mãe Negra, nem a Mãe Vermelha Kundalínica, nem a Mãe Verde Prânica, que são todas bem-vindas, quer dizer, quanto mais mães, melhor. Mas não é nem a Mãe Negra, nem a Vermelha, nem a Prânica, nem a Azul, que é a intelectual avançada que está por trás da civilização, a Palas Atenas, a Urânia, todas essas deusas. Não, esta é aquela que se recolheu para que as outras pudessem ser e que na ascensão física volta para que as outras sejam absorvidas nela e ela regressa ao seu lugar de direito, não como uma princesa, que era o que ela era como luz eterna pré-ascensão, mas como uma rainha em ti, que é o que a Mãe Divina é depois da ascensão. O mestre ascenso traz a rainha no seu corpo. Isto é importante. Todos os seres humanos trazem princesa no seu corpo. Porque a amêndoa está lá à espera de ser quebrada pelo poder dos três fogos unificados. Todos os seres humanos trazem princesa no corpo. Mas o mestre ascenso traz a rainha no corpo. Se vocês soubessem o que eu estou a ver. Mas eu não sei o que vocês estão a ver, portanto estamos quites. Recapitulando, o fogo do espírito integrado ao fogo da alma, integrado ao fogo do intelecto e da mente superior. Então este é um ponto que talvez precise ficar claro. O fogo do espírito é um dado adquirido. Não preciso te preocupar com ele. Há entidades. Quando a mónada está muito latente, porque vem de muito longe, porque não se identifica com este mundo, porque não se identifica com o teu biótipo, porque não se identifica com este período histórico, e está muito latente, está lá por trás do véu, há entidades cósmicas ligadas ao comando Ashtar e aos arcanjos que são encarregadas de soprar sobre a nossa mónada de forma que aquilo que é a brasa se transforme em fogo. Isso está lá. O indivíduo não precisa se preocupar com isso. Aquilo que Jung, os grandes criadores da humanidade, e se quer saber, indivíduos como o Joseph Campbell, do Herói das Mil Faces, chamam Your Bliss, aquilo que te dá uma sensação de sagrado e de paixão ao mesmo tempo, é o fogo da alma. Aquilo que acende o fogo da alma é a tua paixão. E finalmente, o fogo da mente é para onde tu diriges a mente com interesse. A palavra que sintetiza o fogo da mente é esta: I'm interested.
Estou interessado. Estou interessado. É a consciência que ativa. Então, tu tens o fogo da mente superior, aqui, que é aquilo que te realmente interessa. Aqui é preciso ser honesto. Há coisas que nos fascinam, há coisas que nos viciam, há coisas que são compulsivas, há coisas que dizem assim, isto para mim eu estou completamente agarrado a isto, o que é que eu vou fazer agora? Tá, isso é psicofísico, ou psicoativo, ou psicomental, ou, não sei. O fogo da mente é mais ou menos assim. Se tu não tivesses um único vício, o que é que te interessa? Dá para perceber o que é o fogo da mente? Se tu fosses livre, com personalidade, e não tivesses que regressar constantemente às mesmas rotinas, do açúcar, do medo, do domínio sobre os outros, da escravidão, da ansiedade social, da ansiedade do fim do mês por causa do ordenado e do vencimento, da ansiedade da saúde, do medo da imagem que os outros têm de ti, se tu estás velha ou nova ou gorda ou que mais é que há, além de gorda, velha, nova e magra? É uma coisa. E depois, depois disto, se tu não tiveres nada disto, ou se estás gordo ou velho, e depois mais ainda, se tu não olhas para trás, se tu não estás preso do passado, se não estás preso das mágoas, nem das culpas, nem dos rancores, se tu pudesses estar livre, para onde é que a tua mente se vira naturalmente? Esse é o fogo do intelecto superior. E façam-te reparar que a mente, aquilo que por o qual ela genuinamente se interessa, não é pelo que nos prende, mas pelo que nos liberta, pelo que nos estimula. Quando o fogo da mente, o fogo da alma, que tem a ver com amor puro, e o fogo do espírito, que eu vou desenhar aqui como um sol, se encontram e estão alinhados, os três fogos, 1, 2, 3, juntos, libertam a energia da Mãe Divina, libertam a energia da Mãe Divina nesta ampola na base da coluna vertebral. Os egípcios sabiam disto, os tibetanos sabem disto, os maias sabem disto, os peruanos sabem disto, os índios norte-americanos sabem disto, os celtas sabiam disto, os grandes iniciados de Paris, de Roma, de Florença, Constantinopla, sabiam destas coisas, os gregos, especificamente certos subgrupos dentro de Atenas e de Delfos, sabiam disto. A grande escola russa sabe disto de uma forma muito mística, à sua maneira. Alguns ambientes africanos sabem isto. Eu não preciso fazer antropologia aqui. E nós estamos a recuperar isto, estamos a tornar-nos conscientes disto. Quando os três fogos se tornam um, a mãe na base da coluna vertebral desperta. E é isto que nós chamamos alinhamento. O que é um alinhamento? Tornar três fogos um só. E o que há para fazer? Não sei. Porque com o nível da mónada, tu não tens de preocupar. Com o nível da alma, é só o indivíduo registar aquilo que o apaixona realmente. Que o torna... Mas tem que ser uma paixão crística. Isto já não é paixão só... Isto é crístico. E no nível da mente superior é aquilo que realmente interessa. E daí a expressão inglesa interested. I'm interested, que é mais precisa do que simplesmente estou interessado. É mais precisa. Bom, digo eu, estes três fogos ao se alinharem formam um ponto de tensão. Agora, sim. Na passagem do véu, da margem de cá para a margem de lá, há um momento na ponta em que não está lá nada. É vazio. É vazio. Tu dizes assim, como é que eu passo? Ninguém passou por aqui antes. Claro, és tu que estás a passar por ti, a caminho de ti. Como é que eu faço? É o alinhamento dos três fogos que te permite segurar nessa energia ígnea e é a energia ígnea que te põe do lado de lá. Então, os pontos de tensão, o ponto de tensão é um ponto onde os abismos não existem. Tu não tens medo de abismos.
Quando o fogo do espírito, o fogo da alma e o fogo da mente superior estão alinhados, cuja consequência em termos ocultos é o despertar da mãe divina na base da coluna, não confundir com o despertar de Kundalini, é o despertar da mãe divina na base da coluna, para ser o mais simples possível, para um ser que dos 3 fogos reuniu num só, não existem abismos. Ele põe o pé sobre o sítio onde todos caem e atravessa calmamente para o lado de lá. E essa é a energia de Júpiter e a energia de Sagitário no seu mais alto nível. O que é a energia do grande peregrino? Daquele que vai pela Via Láctea a cantar. Sabes o que é? Ires pela Via Láctea a cantar como se estivesses num pôr do sol no Canadá, mas já estás a andar pela Via Láctea. Isso é a união dos fogos. Pensem nisto. A união dos 3 fogos. É o divino da mónada, são os 3 ígneos. É o fogo da mónada, o fogo da alma, que tem a ver com as paixões no nível crístico e os grandes ideais, mas tem de ser mesmo a sério. Isto é a sério. Não é? Porque as pessoas têm um ideal à quinta-feira que já não é nada à sexta. Não é disso que eu estou a falar. E o fogo da mente, que é para onde a mente se dirige e o que é que ela faria se o indivíduo não estivesse constantemente a atender a assuntos ligados à sobrevivência. Conhece a tua mente, é melhor do que abra a sua mente. Conheça a sua mente. Para conheceres a sua mente, tens de saber mais ou menos o que é que ela é, se não estiver submetida ao mundo humano. E aí tu vais senti-lo como intelecto puro e como um fogo. Logo a seguir tens a tua alma, que no seu amor tem um projeto para a humanidade. 2 fogos. E a seguir tens o fogo divino, que é transcendente e que tudo pode. Quando estes 3 fogos se misturam num só, tu és uma criatura terrível. Quando os 3 se fundem num, tu tornas-te uma criatura terrível. E é terrível para ti mesma, porque essa energia vai à base da coluna e liberta a âncora que te prende à entropia cósmica, é deslocada e é colocada noutra fisicalidade. Quer dizer, tu sais da fisicalidade entrópica e esta âncora é que tu és colocado, até a base da tua coluna vertebral, tu és colocado numa outra lei física. É a quarta e a quinta. É a quarta e a quinta. O que acontece é que quando nós pomos a nossa consciência na quarta e na quinta, que é o que ultimamente temos estado a fazer, criamos uma vibração retroativa que ajuda os corpos a se integrarem rumo à segunda e à terceira. Não é uma fuga para a frente. É um estímulo. Em síntese, eu ficaria com esta noção de que há 3 fogos em nós que se ao se unificarem, se vencem tudo. Quando o fogo da mente, o fogo da alma e o fogo do espírito se unificam, vencem tudo. Não há abismos, não há inimigo, não há barreiras. E vencem inclusive a morte, no sentido em que são capazes de quebrar a ampola da Shekinah, da luz da mãe na base da coluna. E tirar o indivíduo da entropia cósmica rumo à plenitude cósmica. Isto gera um ponto de tensão. São os pontos de tensão que anunciam a glória. Quando estes 3 fogos se tornam um, tu vais olhar para o lado do teu próprio ser e tu vês a luz da glória a vir ao de cima. A luz da glória dentro revela o esplendor fora. Muito importante. Sabes, um ser apaixonado pela natureza, como muitos pintores e fotógrafos e amantes da natureza, é um ser cuja luz da glória dentro revela o esplendor natural fora. Digamos que a tradução da glória no mundo é o esplendor. Por isso é que nunca poderia ser uma prisão, a beleza e a forma.
A beleza e a forma só são uma prisão se tu não conheces a glória. Mas tu conheces a glória dentro, a beleza e a forma aproximam o mundo exterior do mundo interior. E, portanto, não são uma ilusão, são uma revelação. Este é claramente um discurso a favor da função sagrada da forma. Porque se tu fechares os olhos e ficar muito às escuras, num quarto escuro, sem nada para te distrair, como estás sentado desconfortavelmente, ou haver muito frio, ou, ou não tens a roupa certa, lá na cama, completamente às escuras, e se tu pedis assim, meu ser, mostra-me o pontinho de luz, a luzinha. E se eu esperar, e se eu não ficar naquela coisa psicológica e mental do tipo estas coisas só acontecem com os outros, comigo não vão acontecer de certeza, não é? As pessoas têm esse pessimismo. Porque eu tenho os neurónios estragados. Quem é que me mandou fumar tanto AX quando andava na faculdade? E se a pessoa parar com essa história, ficar quieta, mostra uma luzinha e tu vais ver que naquela escuridão, lá no centro, começa a vir uma. Dissemos, é uma luz, é uma certeza. A energia da Mona na escuridão é uma certeza. E tu sentes aquela certeza, eu estou vivo. Eu sou real, eu existo. Eu sou. E lentamente esse eu sou na escuridão do quarto vai se transformando numa certeza que é um prazer. É o prazer da consciência pura. E esse prazer vai iluminando a caverna da escuridão mental e tu vais sentindo. Há um momento em que todo o teu crânio está cheio de luz. Só que é uma luz gerada da pineal para os neurónios, em vez de ser a luz óptica que vem do sol, pelo nervo óptico, até ao cérebro. Não sei se me faço entender. É gerada de dentro para fora, minha irmã, meu irmão. É gerado de dentro para fora. E quando tu geras essa luz da pineal para os neurónios e tu começas a sentir essa luz dentro de ti, o que é que acontece? Todos os pensamentos negativos não têm como. Ficam a bater à porta, não entram. E, sobretudo, essa luz vai se tornando uma certeza e uma irredutibilidade. E o que é uma irredutibilidade? É uma força que dentro de si tão amorosa que tu não vais vender aquilo a ninguém. Tu não te vais vender. Ali tu não te vendes. E depois começa a atrair a luz da mente. Quando os três fogos, o do espírito, o da alma e da mente, se unificam, do ponto de vista existencial para a personalidade, ideal supremo para a alma é mais que idealização, muito mais, é a vida intermédia, e divinos fundem-se, unem-se. Tu és invencível. És de tal forma invencível na unificação dos três fogos que as forças evolutivas fazem tudo para que o indivíduo se distraia. Tudo para que ele não tenha foco mental, tudo para que ele não registre o amor da alma e tudo para que ele não se registre a irredutibilidade do espírito. Porque afinal, ser consciente é registar. Porque podem-te dizer, sabes, tu tens um fogo espiritual dentro de ti. Que a pessoa pode sempre dizer, pois tenho, vem nos livros. Só que eu não registro. E a conversa fica por aí. E as forças evolutivas sabem muito bem, quanto mais disperso e desfocado o indivíduo tiver, quanto mais ruído ele tiver e quanto mais demissionário ele for também dos seus problemas reais, quanto mais, sabes, quanto mais ele tiver assim, menos ele sente sequer o fogo da mente. Esse fogo da mente. E depois ainda menos consegue registar a paixão da alma, que é a paixão pela humanidade inteira. E depois ainda muito menos consegue registar o fogo irredutível do espírito. E assim se passa uma vida inteira. Não é? Depois passaram-se 80 anos e depois a pessoa morre. E depois renasce e começa tudo do princípio. E nós estamos aqui a fazer o processo de travar essa loucura
que é viver distraído do nosso próprio centro, que é a própria definição de loucura. Então, este ponto é um ponto para nós levarmos para refletirmos. A unificação dos três fogos abre a porta da iniciação e atrai a glória, mostra a luz da glória. Porque os pontos de tensão levam-nos até ao nível de glória. Glória que sempre lá esteve, mas leva ao nível do indivíduo registá-la, reconhecê-la. E quando a glória é reconhecida dentro pelo ponto de tensão alcançado, o esplendor fora nasce. Então, o mesmo pinheiro, na tua casa, na vivenda, lá fora, aquele pinheiro, que antes era só um pinheiro bonito, um belo dia tu olhas e o esplendor está lá. Os poetas ingleses românticos chamavam The Shining of Things. O Byron, o Wordsworth, o Emerson, o Walt Whitman não é inglês, é americano. Os poetas ingleses chamavam The Shining of Things, esse esplendor. E se pensarem no impressionismo, Monet e outros grandes, o Degas, que pintava as bailarinas, o que é que eles são ali, o que é que os impressionistas querem? Eles já não têm interessados nos corpos nem na matéria, eles só querem ver a luz que está a circular nas coisas, porque há uma generosidade imensa psiquicamente falando, então eles querem sentir o esplendor da mãe nas coisas, já não são as coisas em si. Essa é a tese impressionista, a luz. Os impressionistas pintavam luz. Os académicos pintavam os objetos, os impressionistas pintavam a luz. E por aí fora. Até o dia em que glória, paz e esplendor são a mesma coisa. Esplendor da matéria, paz psíquica, humanidade e glória divina são a mesma coisa. Isso é que está por trás da ascensão de um planeta e da sacralização de um planeta. Um planeta sagrado é um planeta em que a glória, o esplendor e a paz se tornaram a mesma realidade. Glória associada à mónada, paz associada à alma virada para a personalidade e esplendor associada à consciência neurológica cerebral e virada para a matéria. No fundo, a glória está virada para a alma, mas nasce no espírito. A paz está virada para a personalidade, mas nasce na alma. E o esplendor está virado para a matéria, mas é reconhecido, nasce da Mãe Divina, mas é reconhecido pela integração da personalidade.